Vamos falar um pouquinho mais sobre sono, especificamente hoje sobre sono do bebê. Então vamos lá, alguns aprendizados, algumas informações importantes que a gente precisa ter sobre sono, além do que já foi dito aqui, né? Se você acompanhou os outros vídeos, tem muita informação importante, então assista aos outros vídeos da série sobre sono, tá bom? Hoje a gente vai falar especificamente sobre algumas questões relacionadas ao sono que são trazidas nesse livro aqui, Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 anos, tá? Da doutora Jane Nelson, da Cheryl Irving e da Rosalind Enduff. Então vamos lá. Para a gente criar, né, um ambiente de sono favorável, a gente precisa entender algumas premissas, né, sobre sono, e a doutora Jane e as outras autoras colocam aqui algumas ideias, algumas dicas do que a gente pode fazer para tornar esse momento o mais tranquilo possível, tá bom? Então, eu vou colocar algumas delas hoje e depois amanhã eu gravo mais dicas. Então, a primeira coisa, estabeleça uma rotina para dormir. Sim, a gente precisa de rotina, né? A gente já falou 1000 vezes aqui sobre rotina. Rotina é previsibilidade, rotina é segurança, rotina ensina para o cérebro o que está por vir, né? Qual é a próxima atividade, e isso é fundamental para as crianças, principalmente, para nós adultos também. Então, a gente precisa estabelecer uma rotina para dormir. Da mesma forma que a gente faz a rotina do dia, da manhã, do banho, a gente pode fazer uma rotina da hora de dormir. E aí pode ter todas as atividades que precisam ser executadas antes de dormir. Isso deve ser feito junto com a criança, se ela já tem idade para isso. Tá? Então, os bebezinhos, a gente mesmo vai fazer a rotina e a gente vai seguir aquela ordem de fatos, né? Ordem de atividades todos os dias para ele entender que ele tá indo dormir, né? E isso é fundamental. Então, vou dar um exemplo de rotina, que é o que eu uso aqui. Então, deu o horário, né, da Catarina ir dormir. A Catarina tá com 10 meses. O que a gente faz? Primeira coisa, troca a fralda, põe o pijama. Pijama eu achava que era bobeira, viu? Não é. Colocar o pijama e sinaliza para a criança que ela tá indo dormir também. É um item importante. Colocamos o pijama e escovamos os dentinhos. Ela tem as vitaminas que ela tem que tomar, e aí a gente vai pro quarto, já apaga as luzes, já coloco a música ambiente, que é uma outra coisa que eu aprendi na mentoria de sono, né? Então, a questão do ruído branco, então eu já ligo o ruído branco para ir ambientando o quarto. Claro, tudo escuro, o mais escuro possível. Se tiver luz, eu coloco uma luzinha quando eu vou ligar o umidificador. Eu coloco a luz vermelha, tá? Não pode ser outra luz. Luz vermelha ou luz âmbar. E aí a gente faz o nosso ritual de sono, além disso, que é, né, mamar, peito e música. Então a gente sempre tem essa rotina, esse ritual, essa sequência aí previsível para o sono. Para as crianças maiores, mesma coisa, gente, é super importante a rotina. E aí o legal é que o seu filho faça junto com você, como eu já expliquei em algum outro momento aqui no Instagram, e tem vídeo no YouTube também, sobre como fazer a roda de rotina junto com a criança, certo? Já falei também a segunda dica, que é criar um ambiente de sono favorável. Então, todos esses itens que eu falei formam aí esse ambiente de sono favorável, que inclusive na mentoria isso ficou muito claro. Então, listando novamente para vocês sobre ambiente. O quarto escuro, se houver luz vermelha ou âmbar, o ruído branco, que se vocês colocarem no YouTube tem várias opções de ruído branco, e aí isso precisa ser usado nas sonecas também, tá? Então, se a criança dorme ainda de dia, até os 3 aninhos normalmente tem soneca, ligar o ruído branco no quarto é fundamental para isolar o quarto dos ruídos do ambiente externo.
tá? E aí ela coloca o volume adequado de 60 a 70 decibéis. Inclusive eu baixei no meu celular um aplicativo que mede os decibéis, então é super tranquilo pra gente avaliar aí se o som tá numa altura, num volume adequado, 60 a 70 decibéis. Outra coisa que é importante, a temperatura. A gente acha, né, que o quarto precisa estar muito quente, principalmente para os bebezinhos pequenos, mas não, o quarto frio é mais adequado para que a criança adormeça mais facilmente. A temperatura média é de 22, 23 graus. A gente precisa estar no quarto da criança confortavelmente, sem precisar tirar nem colocar roupa, né? Porque a temperatura do bebê é muito semelhante da nossa. Eu falei sobre a escuridão, também o ambiente escuro é fundamental, exceto até as 6 semanas de vida, tá bom? Então, até as 6 semanas de vida, o bebê precisa tirar as sonecas no claro, o sono noturno normal, né, no escuro. Mas as sonecas até as 6 semanas de vida, é importante que o bebê tire no claro quando for de dia. Por quê? Porque ele ainda não tem a produção da melatonina. Então, ele precisa, para diferenciar dia e noite, ficar na claridade quando tira as sonecas durante o dia. Isso somente até 6 semanas, tá, gente? 1 mês e meio, pronto, quarto escuro. É só a gente pensar na gente, né? Vocês gostam de dormir, tirar uma soneca à tarde, ou num ambiente claro ou escuro, né? Ou num ambiente tranquilo, silencioso, ou num ambiente cheio de ruído. Então, a gente pode usar a nossa percepção como um guia. Então, é isso. Falei, então, sobre estabelecer uma rotina, a ordem, né, dos eventos precisam ser constantes e consistentes, previsíveis. Falei sobre temperatura, falei sobre o ruído branco, falei sobre a escuridão e a luz. O que mais que a gente falou já hoje? E uma coisa super importante, essas dicas da doutora Jane aqui, então já falei essas 3 primeiras, criar um quadro de rotinas juntos para dormir, e depois amanhã eu vou falar mais dicas desse livro, tá? Mas pra gente finalizar, uma coisa que é super importante, que é um processo, é ensinar os nossos filhos a dormirem sozinhos. Esse é o sonho de toda mãe, né? Boa noite, põe lá no berço, fecha a porta, tchau, sonho. Só que é possível e eu tô nesse momento, nesse treino. Estamos fazendo isso, depois eu vou contar um pouquinho para vocês desse processo. Então, o ideal é que a criança, ela seja colocada no berço ou na cama, se ela dormir no colo, ainda meio acordada, para ela saber que ela tá adormecendo ali naquele local. Imagina você dorme no seu quarto, na sua cama quentinha e acorda na cozinha. Vai ser muito estranho. Então, por isso, a necessidade da criança ser colocada ainda desperta no bercinho ou na caminha, certo? Então, isso também é um aprendizado que a criança vai passando se você já ensinou a dormir no colo, né? Então, é isso. Essas são as informações que eu queria passar para vocês hoje sobre sono. Lembrando que tem muita coisa ainda pra gente falar sobre sono, e se você tem dúvidas, você pode mandar pra mim no direct ou no WhatsApp. Os links estão na bio, tanto o link do meu WhatsApp quanto o link do grupo VIP para receber mais conteúdo exclusivo, tá bom? Então é isso. Aguardo vocês. Até a próxima. Um beijo grande.